para muitas pessoas LGBTs, muitas vezes o ambiente de trabalho é um lugar de perpetuação das violências, né, que não se pode falar abertamente. Acho que a gente vive um momento, sim, de ameaça de retrocesso, mas eu acho que a gente está em um outro patamar e é importante também a gente frisar isso, né, que a gente tem um reconhecimento de uma série de garantias, de direitos que são fundamentais, e acho que por essas razões, né, acho que essas ameaças elas acabam sendo menos intensas do que elas eram nesse passado recente da ditadura. Porque o fato da gente criminalizar não significa o fim da violência, né? Esse é um outro paradoxo que a gente está vivendo no Brasil. A gente teve uma década de afirmação de direitos LGBTs e também de crescimento da violência contra a população LGBT. Isso é algo que é muito marcado no Brasil. A gente vê índices aí, que são índices ainda que a gente sabe subnotificados por conta da dificuldade da gente mapear e monitorar esses casos, mas são assustadores, né? Colocam o Brasil no ranking dos países mais violentos contra a população LGBT. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você que nos escuta em casa, no Brasil, em Luxemburgo, em Vila Velha, no México, em Campos do Jordão e em todos os lugares onde a gente já tem registro de ouvintes. Este é o Diverstalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. A cada edição, nós vamos conversar com uma pessoa de destaque na agenda de diversidade e inclusão, sempre trazendo novidades e atualizações. Eu sou o Ricardo Salles. E eu sou o João Torres, e o nosso convidado de hoje é o Renan Quinalha. Ele é professor de Direito na Unifesp, advogado e ativista no campo de direitos humanos. O Renan é graduado em Direito e Ciências Sociais com mestrado e doutorado pela USP. Hoje a gente vai trazer um pouco da história do movimento LGBTI+, no Brasil. Mas antes, Renan, eu quero que você conta para os nossos ouvintes um pouco mais sobre a sua trajetória profissional e o que te motivou a estudar todos esses temas. Seja muito bem-vindo, Renan. Olá, Ricardo. Olá, João. Prazer enorme estar aqui com vocês. E, na verdade, minha trajetória, ela, em relação às questões de direitos humanos, já tem algum tempinho, né? Eu, quando estava no ensino médio, eu comecei a me aproximar de uma militância no movimento estudantil, né? Então ali que eu começo a me politizar, a entender, né, um lugar no mundo, querer fazer algo para mudar a realidade. E quando eu ingresso na faculdade de Direito, foi meio natural um caminho pelos direitos humanos já, né? Considerando que eu já estava um pouco nesse ativismo dentro do movimento estudantil. Só que eu não me entendia ainda como um homem gay, ali eu ainda me entendia como hétero, então entrei no campo dos direitos humanos muito nas discussões relativas à violência do Estado, e aí a questão da ditadura em particular. Comecei a pesquisar, comecei a trabalhar com coletivos de familiares de mortos e desaparecidos da época da ditadura, que pediam por memória, por verdade, por justiça. E comecei a me engajar nessa área, entrei no mestrado, daí estudando esse tema, como advogado já comecei a atuar junto com esses coletivos, fui trabalhar na Comissão da Verdade, que foi um órgão importante do Estado brasileiro para apuração das graves violações de direitos humanos durante a ditadura brasileira. E nesse meio tempo, aí, nesse processo, também teve essa descoberta pessoal. Fui me assumindo como um homem gay, entendendo esse lugar também de uma pessoa LGBT e entrando um pouco mais, estudando esse universo, o que me fez conectar esses temas, né? Também a agenda da diversidade é uma agenda ampla do campo dos direitos humanos, e aí comecei a me engajar nesses estudos de gênero, de sexualidade, e acabei fazendo esse cruzamento entre os temas, e isso tem marcado um pouco minha trajetória do ponto de vista das pesquisas, no meu doutorado, daí nas produções e publicações que eu tenho feito. Então esse é um pouco um resumo dessa trajetória que me fez encontrar esse tema dos direitos humanos e da diversidade sexual e de gênero. Que é super interessante, né, Renan? Porque muitas vezes quando a gente vai pesquisar alguns assuntos, a gente leva muito de nós, né, ali para a nossa pesquisa.
pesquisa, e eu imagino como uma pessoa LGBT, pesquisando esses temas, você tenha talvez feito boas descobertas ali que de certo modo impactaram a tua vida pessoal. A gente tem todo tipo de ouvinte aqui, Renan, e tem ouvintes mais jovens que costumam nos escrever perguntando dicas para falar abertamente sobre sua orientação sexual ou identidade de gênero no ambiente de trabalho, pessoas que compartilham conosco histórias sobre saída do armário. A gente sabe que é um processo sempre muito pessoal, mas como foi o seu? Sim, é um processo muito pessoal, muito difícil normalmente, mas muito importante também para toda pessoa LGBT, né? Esse processo de assumir-se. Eu acho que, no meu caso, e eu gosto muito de compartilhar e de ouvir também essas histórias, porque eu acho que isso nos mostra como é rico esse universo e como essas trajetórias podem dialogar entre si. O meu processo foi, como eu estava dizendo, já na faculdade, né? Eu acho que é uma geração anterior a essa mais jovem que está aí, que já tem uma relação muito mais livre, muito mais tranquila com todas essas questões. Acho que havia muito menos referências e possibilidades ali, pelo menos as claras, em relação à diversidade sexual e de gênero e conteúdos, né, em relação ao que a gente vê hoje. Então, para mim, esse processo demorou um tanto, né? Tanto de um ponto de vista pessoal de aceitação, como para falar para a família, para amigos, mas foi mais ou menos no final da faculdade, né? Quando eu namorava uma menina já há alguns anos, e aí era uma relação aberta, né? O que já era também bastante avançado para aquele momento. Mas a gente tinha enfim, esse consenso ali e essa opinião de que a relação aberta seria algo mais humano, mais sincero. E aí eu me envolvi com o primeiro cara que eu tive algum envolvimento mais afetivo, assim, comecei a gostar e abri isso para ela, e aí ela falou, olha, enquanto eu sentir que você tá comigo, a gente pode estar junto e você experimenta o que você quer experimentar, viver o que você quer viver. E aí eu fui vivendo, né, então essas duas relações ao mesmo tempo, e aí chegou um momento em que de fato eu tive que fazer uma escolha do ponto de vista pessoal, né? Para mim já estava claro ali que eu estava me assumindo gay, que eu me entendia como um homem gay mesmo. E aí fiz essa conversa com a mãe primeiro, né? Nunca aquela aceitação inicial muito efusiva, feliz, mas também minha mãe não foi uma coisa tão refratária, né? Quis entender mais, conversar, mas como assim? Você namora uma menina, e você é bissexual ou não? Você é gay? Enfim, questões tanto naturais ali, porque foi meio de surpresa. E depois foi essa conversa com meu pai, então a saída do armário com meu irmão, enfim, a saída do armário ela é um processo sempre permanente, né, eu acho. A gente vai renovando a cada momento e a cada lugar, a gente precisa recolocar, então uma hora vai para uma pessoa que está mais próxima naquele momento da vida, depois vai ter que ser em outro espaço, né, primeiro na família, depois no ambiente de trabalho, depois no outro trabalho que você está, enfim. Eu acho que isso é algo que marca a existência LGBT sempre, né, essa necessidade de negociar o quanto se abre, onde se abre, em que momento se abre, mas acho, se posso deixar alguma recomendação aí para o pessoal mais novo, que é uma dimensão que é muito libertadora, né? Por mais difícil que seja, eu acho que é algo muito importante porque é você viver a vida de maneira mais inteira, mais plena, mais aberta, mais sincera, e acho que o mundo dá cada vez mais espaços para isso e acho que a gente tem conseguido tornar esses espaços também, enfim, mais acolhedores. Acho que esse é o grande desafio, mas acho que é um processo fundamental que toda pessoa LGBT precisa refletir sobre aí na sua trajetória. É super legal isso que você está falando, Renan, porque eu sempre repito que talvez um dos objetivos principais da vida de todo mundo deveria ser se conectar com a sua verdade. Porque quanto mais você está conectado com a sua verdade, mais você consegue estar ali feliz, pleno e produtivo. Claro que não é fácil, claro que é um processo, sim, mas estar completamente conectado, viver a sua sexualidade, viver o seu gênero, viver qualquer questão que você tenha, está completamente conectado com viver a sua verdade. Renan, você é um estudioso sobre a ditadura militar no Brasil, né? E a gente queria ouvir brevemente sobre as suas principais descobertas do recorte desse tema de ditadura militar com as questões LGBTI+ no Brasil. Inclusive, na sua tese de doutorado, você usa a expressão ditadura heteromilitar. Conta um pouquinho pra gente sobre o que isso quer dizer.
Sim, João, esse tema da ditadura, infelizmente, ele está com uma atualidade enorme, né? No meu mestrado eu estudei a justiça de transição, que são as medidas que o Estado deve tomar para coibir novas violações de direitos humanos. E no doutorado eu aprofundei esse recorte específico que você mencionou sobre a questão da diversidade sexual e de gênero na ditadura. E não era tão atual o tema assim quando eu estava fazendo mestrado no começo dos anos 2010 ali, enfim, e o doutorado logo em seguida, e infelizmente acho que há uma centralidade aí desse tema hoje, e por isso que é tão importante a gente retomar e trazer isso para a conversa. A ditadura no Brasil ela começa em 1964, né, vai se arrastar até 1985 e vai se caracterizar como um regime de graves violações aos direitos humanos, ou seja, você tem ali um processo de concentração do poder nas mãos do executivo. O legislativo, o judiciário, eles vão perdendo espaço e vão perdendo capacidade de limitar o poder do próprio executivo, e você tem daí a sucessão de uma série de generais que vão governar o país nesse período. Muitos falam de ditadura militar, mas eu gosto muito da ideia de uma ditadura civil-militar, porque visibiliza uma dimensão civil. A ditadura não foi só um regime dos militares, mas teve apoio de uma série de setores da sociedade civil. E eu acho que trazer essa ideia também de ditadura civil-militar permite olhar para esse aspecto que você mencionou, que está na minha tese, de uma ditadura hétero-militar. E por que isso? Porque se falava pouco, até 2, 3 anos, 4 anos atrás, sobre as questões de sexualidade e gênero na ditadura. Em geral se entendia a ditadura, e no colégio, acho que é a experiência de muita gente, a minha foi assim, a gente ia lá, passava a história do Brasil, já estava meio no final do ensino básico ali, e aí dava uma corrida naquele final, via que a ditadura tinha uns 5 generais se sucedendo, tinha alguma coisa de censura, uma letra de protesto do Chico Buarque, e isso era mais ou menos o que foi a ditadura no Brasil. Mas, na verdade, a ditadura ela se enraizou muito fortemente na sociedade brasileira. Ela não era só esses generais, tanto que a gente conseguiu redemocratizar o país, os generais saíram do poder, mas a gente vê que muito dessa cultura autoritária, dessa mentalidade autoritária, e muito da violência de Estado permanece até hoje, sobretudo em relação a populações que são marginalizadas, jovens negros nas periferias, a própria população LGBT e assim por diante. Então, meu esforço foi um pouco tentar compreender o que havia de específico na ditadura em relação às suas políticas sexuais, ou seja, como a ditadura olhava para essas questões de gênero e de sexualidade. Porque se a gente olha lá para fora, 1969 é o ano da revolta de Stonewall nos Estados Unidos, quando a gente tem a certidão de nascimento do movimento LGBT, pelo menos nesse período mais contemporâneo, que vai influenciar e irradiar por todo o mundo. E no Brasil, em 1968, a gente teve o AI-5, que foi um momento de grande fechamento do regime e de aumento da violência contra a sociedade. Então, veja esse paradoxo, quando lá fora a onda da liberação sexual está pulsando, aqui no Brasil está havendo um movimento reverso e contrário de fechamento e de maior violência. Isso, então, me despertou um pouco essa questão de querer entender o que estava acontecendo no país. E aí eu fui buscando nas pesquisas de arquivo, estava na Comissão da Verdade, depois segui essa pesquisa na minha tese de doutorado. E em resumo, é sempre difícil resumir a tese, mas em resumo, há uma série de violações em diferentes planos que a gente foi compilando. É verdade que a ditadura ela não cria LGBTfobia no Brasil, ou seja, a LGBTfobia no Brasil tem uma história muito mais larga, vem desde o processo de colonização, da influência de um discurso religioso e de uma moral conservadores, mas a gente vê na ditadura uma intensificação desse processo de repressão, ou seja, a LGBTfobia ela vira uma política de Estado. Então você tem órgãos do sistema de informação, de inteligência da ditadura, do sistema de segurança, das polícias políticas, que começam a perseguir
esses corpos, essas identidades dissidentes. Então a gente tem desde discriminação no trabalho de empresas públicas civis mesmo, mas também dentro das Forças Armadas. Então pessoas que eram acusadas de homossexualismo foram perseguidas, caçadas, perderam seus cargos. Muitos diplomatas do Itamaraty, por exemplo, né, a gente tem registro de cassações por conta da sexualidade. A gente teve também censuras muito fortes no campo da criação artística, então peças de teatro, músicas, filmes, programas de televisão que foram censurados. A gente também teve livros que não puderam circular por tematizar, né, o amor entre homens ou entre mulheres. A gente teve também perseguições de operações policiais nas ruas, né, com prisões arbitrárias, com torturas, com extorsões, que é a dimensão mais visível da violência da ditadura. Tudo isso é um inventário do que a gente pode dizer, né, dessas políticas repressivas da ditadura em relação à sexualidade e ao gênero, e que sem dúvida deixaram marcas, né, para essa violência ainda tão grande que a gente tem no Brasil em relação à população LGBT. Perfeito. Fazer uma nota aqui para quem está nos escutando, o Renan usou propositadamente a expressão homossexualismo. Ele está se referindo a um contexto, certo, Renan, em que de fato havia uma recriminação desse comportamento sexual. Essa é uma expressão que ele usou dentro de um contexto, mas ela caiu em desuso, certo, Renan? Sem dúvida, Ricardo. Importante você dizer, porque é a expressão que se utilizava para acusação. Na época eu estou aqui reproduzindo entre aspas, mas como falado a gente não está escrevendo, então é importante esse comentário para a gente deixar isso claro, que o sufixo ismo já deixou de ser utilizado há muito tempo, porque não se trata de uma patologia, de uma doença, né, mas de uma orientação sexual. Boa, muito bem. Ô Renan, você é organizador, junto com o professor James Green, que para quem não conhece é um professor norte-americano, um pesquisador e um militante histórico do movimento LGBT no Brasil, inclusive, né? Você, junto com o professor James Green, é organizador de um livro chamado Ditadura e Homossexualidades. Lá nesse livro, essa história que você detalhou pra gente, ela é ainda mais bem contada. E eu queria pegar um excerto dessa história, que é a Operação Tarântula, que passa a ser mencionada recentemente. Alguns jovens passam a ter contato com essa operação hoje, estudando um pouco sobre a história do movimento. Conta pra gente um pouco o que era a Operação Tarântula e se havia especificidades nessa violência contra pessoas trans. Sim, a Operação Tarântula ela tem sido mais comentada nos últimos tempos, né? As Bahia, Cozinha Mineira chegaram até a gravar um disco tematizando isso. E ela tem, de fato, essa operação tem tido uma projeção, mas é curioso notar que essa operação ela já vem em 1987, que é um período logo depois da ditadura. Aí depende um pouco do recorte, né? Na minha tese, eu coloco como um período final da ditadura 1988, que é justamente a nova Constituição. Então eu entendo que o regime autoritário ele dura de 64 até 1988. E aí, portanto, a Operação Tarântula está abrangida. Para muitas pessoas, e na historiografia, né, alguns autores entendem que 1985 é o fim da ditadura. Então a Operação Tarântula ela já cairia daí, digamos, logo depois da ditadura. Ela é uma operação que foi deflagrada na cidade de São Paulo, né, pelo governo municipal do Jânio Quadros, que era um governo que se baseou ali numa agenda moral bastante conservadora, porque é curioso notar que no período final da ditadura, né, ao passo em que a ditadura vai liberalizando, vai abrindo o regime politicamente, né, vai se redemocratizando o Estado, ao mesmo tempo a gente nota que há um fechamento moral, ou seja, vai oferecendo uma espécie de compensação para os setores que estão descontentes com a abertura política, né, que queriam manter o regime fechado. Então vai se fazendo um certo fechamento moral para conseguir compensar esses setores e não torná-los tão insatisfeitos. Isso é muito visível porque, né, a gente tem na ditadura a montagem de um aparato repressivo muito grande para perseguir a oposição.
Então a ditadura, e aí a Comissão Nacional da Verdade chegou a registrar esses dados, né? Mas são dados muito significativos de violência, né? De centenas de pessoas que foram assassinadas, corpos desaparecidos, né? Milhares de pessoas presas e torturadas, enfim. E todo esse aparato repressivo, a partir de 1977, 78, quando chega esse período final da ditadura, já não tem mais uma oposição organizada na sociedade, né? A chamada luta armada. Então todo esse aparato repressivo, a ditadura acaba girando para outras frentes. Uma parte vai, né, nos esquadrões da morte, nas periferias, né, ficaram assim conhecidos, que eram grupos paramilitares, né, que assassinavam, sobretudo, pessoas negras, pobres, nas periferias das grandes cidades. Outra parte foi para essas operações morais, de limpeza moral ou higienização moral, como eles próprios diziam, nas grandes cidades. Então a gente começa a ter, sobretudo em 1980, 81, operações que vão ser conhecidas como Operação Cidade, Operação Limpeza, Operação Rondão. Aqui em São Paulo a gente teve várias, um delegado muito famoso é o José Wilson Riquetti, que comandava essas operações pelo 4º Distrito de Polícia da região central. Então ele, sobretudo, abrangiu uma região, né, que é chamada Boca do Lixo, no centro da cidade, que é uma região de frequência tradicional da população LGBT, né, um gueto que se formou, que pega a região do Aroche, da Luz, para quem conhece aqui a cidade de São Paulo. Então ali você tinha operações que, segundo matérias da Folha de São Paulo, eram de 300 a 500 pessoas por noite que eram presas, acusadas justamente de serem LGBTs, sendo que isso não era um crime, né? Então eram prisões arbitrárias, há registros de uma série de torturas, as pessoas permaneciam dias presas ali, sem nenhum direito de defesa, sem acesso a advogado, aí elas eram extorquidas, né? Se pagassem algo, sairiam antes, e isso foi muito comum. A operação Depois Tarântula reproduz esse mesmo padrão. E a gente nota que, ao mesmo tempo em que você tinha, né, a intensificação dessas operações, você também tinha uma presença cada vez maior de pessoas trans, né, das travestis, sobretudo nessas regiões da cidade também. As travestis estavam, né, sempre houve aí pessoas trans em vários momentos da história, tem toda uma discussão sobre isso, mas fato é que a identidade travesti ela é muito recente. Né? Antes falava transformista, tinha uma associação à própria homossexualidade, não tinha uma autonomização dessa questão da identidade de gênero, mas nos anos 70 é quando marca essa presença mais forte das travestis nas grandes cidades. Em geral elas estavam nesses guetos, né, que era onde a população LGBT podia aparecer, tinha uma relativa segurança ali, apesar das constantes investidas policiais. E aí eram nesses lugares que as travestis estavam e sofriam uma repressão ainda maior dos órgãos de polícia. Porque os homossexuais, né, e pessoas bissexuais, de uma maneira ou de outra, conseguiam negociar, né, podiam ter vida dupla. Agora, para as pessoas travestis, isso era muito mais difícil, né, porque, em geral, a identidade de gênero ela acaba se impondo e não havia como, né, ficar no armário durante o dia, sair só à noite, se montar só à noite, né, então isso fazia com que as pessoas travestis sofressem muito mais essa ação repressiva do Estado brasileiro nessas rondas, e houve várias, né, que a gente está falando do Estado de São Paulo, mas no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, também em regiões do Nordeste, nas capitais, você tem essas operações e cada vez mais a gente tem visto estudos que estão destacando essas operações, e isso é muito importante para a gente ter uma visão mais ampla do Brasil todo em relação a como a ditadura atuou. Ô, Renan, nessa época que você está contando para a gente, a violência policial ela era muito forte. E essas perseguições elas eram baseadas numa suposta proteção aos valores familiares e cristãos também. Nos últimos anos, a gente voltou a escutar com mais intensidade esse tipo de argumento, que é preciso discriminar ou ter qualquer tipo de preconceito contra a população LGBT para conseguir proteger esses valores religiosos e familiares, o que polariza ainda mais essas questões de uma maneira completamente equivocada.
Você acha, pelo seu histórico de estudo, que a gente está diante de uma ameaça de retrocesso dos direitos LGBTs conquistados até agora? Sem dúvida, João. Eu acho que a gente está numa situação em que os paralelos, aí, as analogias são impressionantes. Assim, do ponto de vista discursivo, é muito semelhante, né, o que a gente tem visto circular, né, dos discursos que têm circulado nesse último ano, nesses últimos 2, 3 anos no Brasil, e o que circulava na época da ditadura. Então você nota que essa ideia, né, de uma família tradicional brasileira, de uma família heteronormativa como a única família que deve ser reconhecida, né, acho que esses lugares também, uma estruturação binária, né, os lugares sociais binários, que o homem tem que ser assim, a mulher tem que ser assado, com papéis pré-estabelecidos, complementares e hierarquizados, né, sempre com uma supremacia do homem em relação à mulher, enfim. Eu acho que tudo isso não é algo novo, né? Está aparecendo de maneira mais intensa nos últimos tempos, mas lembra momentos da época da ditadura, lembra momentos também anteriores em que esses discursos morais conservadores tiveram também mais espaço. Mas eu acho que há uma diferença grande em relação ao que a gente vive hoje e o que a gente teve nesse passado. Porque a gente vive hoje num cenário também que nós nunca tivemos tanta visibilidade, tanta representatividade desses debates, desses grupos vulneráveis, né? Acho que, sem dúvida nenhuma, deve nos preocupar. Há uma ameaça de retrocessos no horizonte, sim. Eu acho que, do ponto de vista cultural, o debate retrocede, porque a gente tem que voltar para alguns pontos, né, que são muito elementares, que é defender o direito à existência, a dignidade das pessoas, né, o direito à constituição das famílias, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Mas eu acho que a gente já caminhou muito nessas últimas décadas, né? Então não acho que a gente está vivendo só uma reedição do que era nesse passado, porque acho que a gente se encontra em um outro patamar, né? O Brasil hoje é um país, né, desde 2010, nessa última década, a gente conseguiu o reconhecimento dos principais direitos reivindicados pela comunidade LGBT no mundo todo. São direitos à união homoafetiva, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, o direito à identidade de gênero das pessoas trans, a criminalização da LGBTfobia, o direito à doação de sangue também pela população LGBT, enfim, eu acho que são, e uma série de políticas públicas também, né, que a gente tem em vários lugares do país, em municípios, em estados, e que são fundamentais, né, são avanços muito significativos, e não acho que eles se desmontam, se desfazem, né, por um ou outro governo de ocasião mais conservador. Eu acho que já há um certo enraizamento na sociedade também, do ponto de vista cultural, de visibilidade, né, só olhar a quantidade de conteúdos, né, como esse podcast, como vários outros canais de YouTube, como publicações, enfim, que tematizam as questões de gênero e de sexualidade, né, a representatividade e a visibilidade na televisão, em programas, na cultura LGBT também, né, de artistas que cada vez mais assumem sua orientação sexual e identidade de gênero. Acho que tudo isso provoca mudanças que são muito importantes na sociedade e que ainda estão em curso, né? Acho que a gente vive um momento, sim, de ameaça de retrocesso, mas eu acho que a gente está em um outro patamar e é importante também a gente frisar isso, né? Que a gente tem um reconhecimento de uma série de garantias, de direitos que são fundamentais. E acho que por essas razões, né, acho que essas ameaças elas acabam sendo menos intensas do que elas eram nesse passado recente da ditadura. É uma era de alguns paradoxos, né, Renan? Porque ao mesmo tempo em que, como você sinaliza, a gente se vê diante de medos e de ameaças de restrições, como você sinalizou, essa última década, essa que acabou agora em 2020, foi uma década muito notável. A maior parte dessas conquistas que você mencionou, ou a totalidade delas, veio pelas mãos do STF. Você é advogado, então eu queria te escutar aqui mais especificamente sobre uma delas, que é a de 2019, quando o STF criminalizou a LGBTfobia, fez a equiparação ali ao crime de racismo. Fala um pouco pra gente sobre o impacto dessa decisão e se na prática, quais foram as mudanças práticas depois dessa decisão. Ou seja, uma pessoa LGBT que hoje esteja sofrendo LGBTfobia, ela, quando vai registrar um boletim de ocorrência ou quando vai procurar apoio, essa decisão do STF teve alguma finalidade prática na vida desses indivíduos também?
Essa é uma excelente questão, Ricardo, que é um pouco pensar como que essas decisões paradigmáticas do STF, elas demoram um tempo para serem assimiladas na sociedade. Isso é um pouco o padrão que a gente vê em relação ao direito. Muitas vezes se demora para efetivar um direito, porque não basta reconhecer formalmente o direito. O direito precisa fazer parte do dia a dia, da vida das pessoas. As pessoas precisam se apropriar desse direito, conhecer, reivindicar esse direito para ele se tornar efetivo. Então, a gente teve, como você mencionou, por conta de uma omissão do nosso legislativo, que não tem trabalhado no sentido de proteger a população LGBT, a gente teve um papel de protagonista do Poder Judiciário. Isso também não é uma jabuticaba brasileira. Em vários países do mundo, é justamente o Poder Judiciário que tem atuado no sentido de proteger minorias. Porque a gente entende que o judiciário, no modelo da democracia constitucional, ele é um poder contramajoritário. O que significa isso? Que o judiciário ele precisa defender os direitos das minorias, mesmo contra minorias que se formem no debate público. Porque muitas vezes há muita desinformação, fake news, enfim, posições morais muito conservadoras, que acabam fazendo com que as maiorias queiram restringir os direitos das minorias, e isso não é possível numa democracia constitucional. Então o STF tem atuado nesse sentido de garantir uma agenda de direitos LGBTs. A decisão de 2019, que criminalizou a LGBTfobia, como você mencionou, foi uma decisão muito importante porque ela equiparou a LGBTfobia ao crime de racismo, que é um crime que já tem uma maior trajetória dentro do direito brasileiro. O que significa essa decisão? Significa que qualquer ato LGBTfóbico, ou seja, um discurso de ódio ou um ato de discriminação contra uma pessoa LGBT, não deixar uma pessoa LGBT entrar num ambiente, num estabelecimento comercial, tratar de maneira diferente uma pessoa LGBT, não dar uma promoção no trabalho pelo fato da pessoa ser LGBT, restringir a possibilidade dessa pessoa se manifestar, enfim, tem uma série de crimes que estão estabelecidos na lei antirracismo de 1989 que agora se aplicam também para a população LGBT. O crime também de injúria racial ou crime de racismo que estão previstos na nossa legislação também se aplicam agora em relação à população LGBT. Então, uma pessoa que tenha sofrido algum ato de discriminação, que tenha sofrido algum tipo de injúria, de xingamento, por conta da sua orientação sexual ou sua identidade de gênero, ela precisa ir a uma delegacia para poder fazer o registro de um boletim de ocorrência. Isso é muito importante. É importante por quê? Porque de nada vale ter esse direito conquistado se a gente não começar a levar esses pedidos de investigação para o sistema de polícia e para o sistema de justiça. Porque o sistema de polícia e o sistema de justiça, assim como eles são estruturalmente racistas, eles também são estruturalmente LGBTfóbicos. Eles não foram feitos por pessoas LGBTs. Em geral, eles reproduziram valores dominantes da nossa sociedade e preconceitos, portanto, também da nossa sociedade, do nosso Estado. Então é muito importante que a gente leve essas denúncias. Isso pode ser feito diretamente nas delegacias, mas as pessoas também podem procurar as defensorias públicas, do local onde moram, podem procurar ONGs, as ONGs que trabalham também com acolhimento e com encaminhamento de denúncias, centros de cidadania para terem uma orientação jurídica ali também, para poder levar isso e a gente poder ter mais registro desses casos. Porque o fato da gente criminalizar não significa o fim da violência. Esse é um outro paradoxo que a gente está vivendo no Brasil. A gente teve uma década de afirmação de direitos LGBTs e também de crescimento da violência contra a população LGBT. Isso é algo que é muito marcado no Brasil. A gente vê índices aí, que são índices ainda que a gente sabe subnotificados, está abaixo do que deve ser na realidade, por conta da dificuldade da gente mapear e monitorar esses casos, mas são assustadores, colocam o Brasil no ranking dos países mais violentos contra a população LGBT. Então é muito importante que a gente denuncie, porque denunciando a gente vai conseguir produzir estatística,
a gente vai conseguir ter dados sobre a violência, a gente vai entender onde acontece a violência, qual o perfil do agressor, da vítima, como ela se concentra no território nacional, para a gente pensar em políticas públicas, pesquisar tudo isso, pensar em políticas públicas de enfrentamento e prevenção à violência. E também a gente vai começar a romper um ciclo de impunidade, né, que acaba autorizando, incentivando essa violência, ou seja, as pessoas vão começar a entender culturalmente que a LGBTfobia ela é intolerável, que não pode mais fazer piada, entre aspas, que não pode mais xingar a pessoa achando que isso é uma questão menor, né? Porque isso configura um crime e não pode mais ser perpetuado socialmente. Então é por isso que é muito importante a gente levar isso e mudando o próprio sistema de polícia e o sistema de justiça para cada vez mais eles sejam também mais acolhedores e a gente consiga reverter essa situação de violência contra a população LGBT. Puxa, Renan, que aula, né? Eu fico pensando em quem está nos escutando, a quantidade de encaminhamentos que você dá aí, né? Muita gente que nos escuta e que muitas vezes está longe dos grandes centros urbanos ou então tem uma camada adicional de dificuldades na hora de acessar o sistema de justiça ou de polícia. O Renan deu algumas dicas aqui que eu vou tentar resumir e me diga se está correto. Primeiro, não abra mão de denunciar. Denuncie, utilize os canais próprios para isso, caso você seja vítima de LGBTfobia, que ela não é apenas, ela não se expressa de maneira apenas física, a violência também pode ser verbal ou de outros modos, procure uma delegacia e você tem direito a que esse boletim de ocorrência tem ali o agravante, talvez, me corrija aqui, Renan, de LGBTfobia. Você também pode procurar a Defensoria Pública, que está espalhada em todo o país, que são defensores do Estado, pessoas pagas pelo Estado para defender aqueles e aquelas que não contam com um apoio jurídico particular. Além disso, eu imagino, Renan, que é possível procurar órgãos ativistas, os mais variados que a gente tem no Brasil, aconselhamento de advogadas e advogados que estão nas redes apoiando as pessoas, as comissões de diversidade da OAB, é mais ou menos esse o caminho, né? Exato, a gente tem uma série dessas instâncias, tanto do Estado, né, e aí cada localidade muitas vezes tem uma Secretaria de Direitos Humanos com uma coordenadoria LGBT, quanto da sociedade civil, né? Então olhar para a OAB local, como você chama atenção, olhar para o movimento LGBT, muitas vezes tem coletivos organizados na região que também fazem esse serviço de aconselhamento e de orientação. Então eu acho que há caminhos, né? É importante as pessoas terem isso sempre em mente, né? Que não tem que guardar para si, não tem que se envergonhar porque sofreram um ato de LGBTfobia, pelo contrário. É um direito assegurado pela nossa Suprema Corte, né? A criminalização da LGBTfobia, e a gente precisa coibir esse tipo de prática. E é só rompendo esse ciclo de impunidade em relação a essas violências que a gente vai conseguir fazer isso. Muito bom, estamos aqui com o Renan Quinalha, professor da Unifesp, doutor em Direito, podcaster também, né? Tem um podcast Entretanto, junto com a professora Laura Carvalho da USP, e pagodeiro também, não é, Renan? Também, esse daí deveria ter sido o primeiro ponto da apresentação. Agora retomando na quarentena, no isolamento, meu cavaquinho, tirei do fundo do baú e voltando a tocar. Muito bem, sigam o Renan Quinalha no Instagram, que vocês vão acompanhar os shows ao fim de semana com grandes clássicos dos anos 90. Renan, a gente está caminhando para o final aqui e considerando que a atuação da Mais Diversidade é sobretudo voltada às organizações, ao mundo do trabalho, a gente queria ouvir a sua percepção. Qual você acha que deve ser o papel das empresas quando o assunto é a inclusão de pessoas LGBT? Um papel fundamental, Ricardo, porque a gente precisa de forças de mudança que elas venham de vários desses lugares da nossa sociedade, né? E as empresas também assumindo, né, o seu papel, sua responsabilidade social nessas mudanças é algo que é fundamental. Tanto para dentro, né, para criar um ambiente de trabalho que seja acolhedor, um ambiente de trabalho em que as pessoas LGBTs ali presentes estejam satisfeitas, realizadas, né, possam dar o seu melhor, se sintam integradas ali, né, porque para muitas pessoas LGBTs, muitas vezes o ambiente de trabalho é um lugar de perpetuação das violências, né, que não se pode falar abertamente, tem que se esconder, não pode falar do fim de semana, né, enfim, do seu companheiro, da sua companheira, quando está todo mundo dizendo o que fez, né, porque se você abrir um pouco mais, você vai acabar contando da sua vida pessoal, vai acabar tendo que se assumir e sofrer preconceitos. Então eu acho que um ambiente acolhedor
é algo que todos ganham dentro da empresa. E além disso, eu acho que para fora também, né? Acho que as empresas adotando políticas de diversidade, estimulando isso, dialogando com a sociedade, né? Com ONGs, né? Enfim, tendo iniciativas também de incentivo, né? Do ponto de vista dos seus consumidores, dos seus fornecedores, eu acho que elas estimulam também a essas mudanças culturais e sociais mais profundas, né, na sociedade também. Então, acho que a gente tem visto aí um momento bastante importante, bastante rico, né? Acho que vocês têm contribuído muito para isso, dar mais diversidade, e acho que outras iniciativas que também estão indo nesse sentido. E eu acho que são fundamentais para que a gente consiga construir uma sociedade que de fato seja igualitária, né? Porque no fundo é disso que se trata. A diversidade ela é um ponto de passagem, é um degrau a mais para a gente chegar a uma igualdade ou a uma equidade plena entre as pessoas, né? A gente quer chegar num mundo em que não importe a orientação sexual, a raça, a identidade de gênero, né? Mas que a gente de fato tenha uma igualdade plena entre todo mundo, e acho que esse é o nosso objetivo, e acho que cada um do seu lugar, né? Eu estou na academia, na universidade, tentando pesquisar, escrever, enfim, produzir conteúdo sobre isso, né? Vocês fazendo esse trabalho nas empresas, eu acho que vai se criando aí uma sinergia, né? Quem está no movimento LGBT organizado, quem está no âmbito da cultura, das artes, eu acho que tudo isso é muito positivo, né? São formas diferentes, linguagens diferentes, com públicos diferentes, mas com uma mesma finalidade, um mesmo objetivo, que é a gente conseguir promover a igualdade e a cidadania das pessoas LGBTs. Então, uma caminhada aí que a gente vai fazendo juntos, por isso é um prazer enorme poder estar aqui hoje com vocês. E pra gente também, eu adorei a aula, viu, Renan? Valeu, João. A gente tá partindo pro final, como o Ricardo falou, e eu vou te fazer minha pergunta favorita. De tudo que você vivenciou na sua trajetória até hoje, qual que foi a maior lição que você aprendeu que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes para inspirar um pouquinho eles? A lição que eu poderia passar da minha trajetória, eu acho que, sob o risco de parecer um tanto clichê, assim, mas eu acho que é de não desistir, né? De ir buscando os caminhos alternativos. Muitas vezes a gente vai encontrando as dificuldades, as adversidades. Eu estou num campo que é muito conservador, o campo do direito, né? Agora a gente tem falado mais de advogados LGBTs e tal, mas quando eu fui para a faculdade ali no começo dos anos 2000, né, esse debate não existia, não tinha coletivo LGBT, não tinha disciplina de diversidade de gênero e de sexualidade na grade horária, né, na graduação, não tinha ali professores LGBTs assumidos, nem colegas na faculdade. Então eu acho que pode ficar uma mensagem aí para as pessoas da importância que é da gente, enfim, acreditar no que a gente está sentindo, no que a gente pensa, no que a gente acredita que é a nossa própria existência mesmo, para poder levar adiante abrindo esses espaços, né? Eu acho que quando a gente vai caminhando com convicção também, com sinceridade, eu acho que a gente vai construindo uma trajetória que vai refletindo essas nossas escolhas, e eu acho que as conquistas vão vindo também, né? Então eu acho que deixaria um pouco essa lição de que em momentos de adversidade que fazem parte da vida de todo mundo, né? Frustrações, dificuldades, e eu acho que tem camadas adicionais disso para uma pessoa LGBT, inclusive em ambientes muito mais hostis, muitas vezes, como pode ser um ambiente corporativo, como é um ambiente do direito, por exemplo, ambiente acadêmico, mas eu acho que a gente tem que sempre olhar para trás, ver que sempre teve gente caminhando, né, que a gente vai seguindo aí os passos de pessoas que vieram antes e que a gente precisa levar adiante esses valores, enfim, e a nossa trajetória também se coloca um pouco a serviço disso tudo. Então eu deixaria essa recomendação aí, ou essa dica final para os ouvintes. E é muito legal ouvir isso de você, Renan, porque a gente, durante a primeira parte aqui do podcast, nesse resgate histórico, a gente falou de coisas mais pesadas, tristes, assustadoras em certa medida, e você mesmo nos ajudou a fazer paralelos com o momento atual. Mas, ao mesmo tempo, há que ser feito o reconhecimento que você mencionou de que houve avanços importantes num curto espaço de tempo. Você falou agora da faculdade, e a minha história é muito parecida com a sua. Eu passei pela faculdade também no armário, né? Eu sou um pouco mais velho que você, eu tenho 37 anos, mas eu passei no armário também. E hoje a gente já sabe que é cada vez mais impensável isso para gerações que você está lá na universidade agora dando aula, né? Então é um sopro de
como diz ali o Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado, é uma esperança engajada, né? É um otimismo bem informado, desse modo que a gente caminha para o final. Agora é a pergunta derradeira mesmo. Na sua opinião, o que deve ser feito para a gente ter cada vez mais diversidade nas organizações? Eu acho que é preciso uma política deliberada nesse sentido das organizações, né? Eu acho que elas precisam assumir como um valor importante a diversidade, precisam olhar para dentro, monitorar, né, como está a situação interna, olhar para esses indicadores ali de pessoas LGBTs, de pessoas negras, de mulheres, né, em toda a estrutura organizacional, nos postos-chave também de liderança, porque é através dessa mudança concreta, né, através de exemplos, de representatividade, me parece, que é possível promover essas mudanças culturais dentro das organizações. Então eu acho que é um pouco assumir a sério esse compromisso, né? De fato estabelecer um compromisso e uma disposição de levar o tema adiante. Nem sempre é fácil, às vezes não é o caminho mais simples, mas eu acho que é preciso manter inabalável esse compromisso para conseguir de fato colher esses frutos e contribuir com essas mudanças que a gente espera tanto dentro das organizações como para a sociedade de um modo geral. Muito bom. Renan, obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Valeu, obrigado pelo convite, Ricardo. Valeu, João. Até uma próxima. Este foi o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, gravado à distância em respeito ao distanciamento social, com o apoio da equipe da UMAP BBDO. Você encontra a gente no Spotify, YouTube, Deezer e em todas as outras plataformas. Gostou? Compartilhe com seus amigos e amigas. Mande também as suas sugestões, as críticas e os elogios para contato@maisdiversidade.com.br ou então vai direto lá no nosso Instagram, até mais rápido, @maisdiversidade. Até uma próxima, João. Até mais, Rick. Tchau, Renan. Valeu.